Vamos ver agora uma reportagem com a Graziele Garcia, de 22 anos. Ela é estudante e ativista do movimento ambientalista Friday for Future, o mesmo da Greta Thunberg. My message is that we'll be watching you. Tudo começou aqui, exatamente onde estamos, no Greenpeace, que com 17 anos eu fazia o voluntariado, mas para esse setor social, de ajudar pessoas. E eu não via tanto as pessoas se mobilizando para questões socioambientais. E foi aí que eu me inscrevi para ser voluntária do Greenpeace. A Graziele é cofundadora do movimento Fridays for Future. Ela e Greta estão do mesmo lado, com diferenças. A Greta, ela tem o suporte da família dela para ela poder faltar à escola. Ela tem o suporte da família dela para ela fazer essas greves todas as sextas-feiras na frente do parlamento sueco, como ela começou. Eu acho que a atuação da Grazi como ativista mudou antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu era a pessoa que mobilizava outras pessoas, que pensava de forma estratégica. Depois da pandemia, as formas que eu encontrei de mobilizar foi também com outras pessoas de todo o Brasil fazendo o jornal O Clima, por exemplo. Então, essa daqui é uma composteira doméstica, que também foi uma luta para eu conseguir colocar ela aqui em casa, porque nem todos aqui são ativistas. Isso é uma forma de a gente reduzir a quantidade de lixo que a gente faz. A gente pode falar aonde a gente quiser sobre mudanças climáticas, a gente pode cobrar os políticos internacionais e falar sobre isso aonde for. Mas na nossa prática cotidiana, o ideal seria a gente reduzir a zero a quantidade de lixo que a gente faz. O Fridays for Future, que é um movimento de juventude climática, ele começou com o propósito de greves todas as sextas-feiras e internacionalmente mobilizações pelo clima. Não vou generalizar, tem um grupo de ativistas que são uma elite, que ainda não vê essa realidade periférica e que está se propondo a mudar isso agora. Não sou sozinha, eu estou pensando não só em mim, mas nos outros também. Eu estou pensando em mim enquanto corpo social mesmo, né? No macro, acho que vai muito da filosofia também do Ubuntu, assim, sabe? Eu sou porque somos. Ser ativista é uma coisa inerente à minha pessoa e é isso que serei até morrer. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Existe muito uma pressão para o jovem mudar o mundo, mas eu acho que hoje os empresários, os líderes, quem está na linha de frente, os tomadores de decisão de hoje, quem já está poluindo hoje, tem que se responsabilizar pelos fatos que já fizeram. Não adianta colocar na conta do jovem para a gente resolver depois. A gente precisa resolver isso agora. E o recado que eu deixo para a juventude é: vamos cobrar. E não é negociar como amiguinho, é realmente cobrar para ontem. Não gasta energia com quem acha que o que eu tô fazendo é mimimi. Eu acho muito interessante como ela começa fazendo a diferença entre ela e a Greta, que a família da Greta apoia o que a Greta faz e tal. Eu acho que uma grande diferença é que, imagino que ela esteja em São Paulo,
né? Apareceu ali escrito Diadema, mas não sei se ela é de Diadema. E a Greta é uma menina da Suécia, de Estocolmo. Então, uma das principais diferenças é que a Greta vem de uma sociedade muito rica, muito estável, certo? E, portanto, a Greta vem de um tipo de sociedade de país que faz parte da elite mais alta do mundo, né? Então, normalmente, para um sueco, tudo é mais fácil, né? Inclusive, essas cenas famosas da Greta aí, falando que vocês roubaram nosso futuro e tal, é claramente uma fala de um jovem que está com raiva dos mais velhos, que, aliás, é muito comum entre os jovens. Eu acho que a figura da Greta, ela conseguiu, durante um tempo, hoje ela está um pouco fora de moda, mas ela conseguiu, inclusive porque cresceu, né, e apareceram outras pessoas, ela conseguiu criar uma identidade em que ela aparece como uma espécie de Joana d'Arc do movimento jovem ambientalista, né? Agora, no geral, o movimento ambientalista é um movimento de uma esquerda pós-soviética, é um nicho que a esquerda conseguiu se localizar, inclusive com a ideia de que defender o meio ambiente é muito mais universal do que defender proletários, que de fato envolve o planeta inteiro. Eu não tenho nenhuma dúvida, nem ninguém razoavelmente tem, de que a alta industrialização produz fenômenos indesejáveis e efeitos colaterais. Agora, minha dúvida é, por exemplo, a Grazielli, é o nome dela, fala de produzir lixo zero. Como isso é possível fora de um ambiente muito restrito? Como que você vai, quando ela diz negociar nada, o que significa isso na prática? Significa que você vai construir uma comunidade isolada ou significa que você vai ficar brigando com esse povo morando num ambiente que ainda é protegido pela situação dos pais? Entende o que eu estou dizendo? Então, independente do problema ambiental enquanto tal, me parece que esses jovens que estão vinculados a esses movimentos ambientalistas, que é muito mais claramente coisa de país rico, são o exemplo claro de como os jovens podem aderir a esse tipo de movimento e, em grande medida, ficar 2 metros acima da realidade. Por exemplo, a Greta ficou brava porque a Alemanha não cumpriu a promessa com relação a combustível fóssil. Por que não cumpriu? Porque estourou a guerra da Ucrânia. Quando alguém pede para parar óleo agora, petróleo agora, como que você vai parar? O mundo para. Inclusive, as pessoas legais param de conseguir voar de avião. Mas